Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje a palavra está uma bênção. Eu quero agradecer a você que todos os dias está comigo de manhã, de tarde, à noite. É muito importante, irmãos, nós mantermos uma constância. A minha esposa costuma dizer uma frase muito simples, mas muito profunda. Ela diz que o segredo do sucesso é a constância no propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu imagino que você deseja estar mais próximo de Deus, mais íntimo com Ele, e por isso você precisa manter a constância nesse caminho que você já está perseguindo, tá bom? Por isso convide mais pessoas também para participarem dessa corrente de fé, de oração. Hoje eu quero falar com você sobre a importância da obediência para você receber os milagres que você tanto tem pedido a Deus. Olha, irmãos, muitas vezes Deus já tem falado conosco, Deus já tem entregado palavras de direcionamento. O problema é que nós muitas vezes não queremos obedecer. Eu costumo dizer que saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida não é tão difícil. O difícil é a gente renunciar à nossa vontade para fazer a dele. Irmãos, não é fácil. A gente tem que vencer a nossa carne, a nossa própria mente, porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3 que se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, aí sim Deus vai endireitar os nossos caminhos. Então eu quero falar exatamente sobre isso hoje. Deus quer endireitar os seus caminhos, que hoje muitas vezes estão tortuosos, são caminhos que uma hora vão para baixo, outra hora estão para cima. Deus quer alinhar a sua vida, Ele quer tirar toda a bagunça, toda a confusão, mas para isso você tem que obedecer a palavra do Senhor. Então eu vou te contar aqui agora dois exemplos de homens. O primeiro, ele relutou muito, ele não queria obedecer, mas depois que ele obedeceu, aconteceu algo surpreendente. E o segundo exemplo, ele obedeceu prontamente, e você vai ver o que Deus fez. É incrível como a palavra de Deus, irmãos, ela se renova. Talvez você já conheça essa história, mas é impressionante como Deus, ele sempre direciona para uma fase da nossa vida, e aquela palavra volta com muita força e ela traz a transformação que a gente tanto precisa. Amém? Eu já vou ler para você essa passagem. Antes eu só peço para você se inscrever no meu canal. Vamos lá, é muito rápido. Clique no botão inscrever-se, ative o sininho da notificação e depois selecione a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá certo? Irmãos, centenas de milhares de pessoas têm acompanhado aqui as orações todo dia e eu só posso agradecer a cada um de vocês. Olha, juntos nós temos feito muito a obra de Deus. Aqui eu não falo de religião, aqui eu falo do reino de Deus. Amém? Então, vamos lá mais uma vez para uma palavra abençoada. Eu quero ler para você uma passagem que está em 2 Reis, capítulo 3. Depois você pode ler todo o capítulo aí na sua casa, mas eu vou resumir a história aqui para você entender. A Bíblia fala nesse capítulo sobre um homem chamado Naamã. Naamã era chefe do exército da Síria. Era um homem extremamente respeitado, um homem que tinha muito valor perante a sociedade. Só que a Bíblia diz que por trás da sua armadura de chefe do exército havia uma doença na vida daquele homem, a doença da lepra, hoje conhecida como hanseníase. Hoje tem tratamento, hoje as coisas são muito diferentes do que antigamente. Quando uma pessoa tinha lepra no Antigo Testamento, para você ter a noção, as pessoas tinham que ficar longe, a muitos metros de distância, e começar a gritar: leproso, leproso. Por quê? Será que era um preconceito? Será que era uma discriminação? Não era nada disso. É porque, como não tinha tratamento, as pessoas que chegassem perto, que tocassem no leproso, elas também pegariam a lepra, entendeu? Então elas tinham que falar: olha, leproso, aquela pessoa é leprosa, para que ninguém chegasse perto. Consequentemente, uma pessoa que tinha lepra, ela ficava à margem da sociedade, muitas vezes ficava na miséria, não podia ter o convívio nem religioso, não podia ir no templo. Então, irmãos, as famílias abandonavam essa pessoa. E nesse caso aqui, era um homem muito respeitado, talvez porque ninguém sabia da sua doença, da sua lepra. Mas, irmãos, eu imagino aquele homem muito respeitado lá fora, mas quando chegava dentro de casa e ele tirava aquelas armaduras e ele olhava para o seu próprio corpo, aquilo entristecia muito o coração dele. Irmãos, todos nós sabemos que Deus não é mau, Deus não deseja o mal para ninguém. Mas nós estamos em um mundo corrompido pelo pecado e por causa do pecado vieram as doenças. A prova disso é que no céu não vai ter doença,
porque lá não vai ter pecado, entendeu? Então, você tem que entender uma coisa, a doença, ela é resultado do pecado que está nesse mundo. Mas Deus, muitas vezes, Ele usa uma enfermidade. Nós não podemos negar essa realidade. Deus usa as doenças, Deus usa um acidente, Deus usa uma perda familiar, Deus usa uma perda financeira, uma falência. Deus pode usar qualquer coisa, irmãos, para tratar conosco. E nesse caso aqui, a Bíblia deixa muito claro que esse homem era muito arrogante, muito soberbo. Mas ele tinha esse problema, que com certeza fazia com que ele não se ensoberbecesse ainda mais e não se perdesse completamente. Então, lá no versículo 5, a Bíblia diz algo muito interessante. Olha o que está escrito. Então, a menina escrava disse à esposa de Naamã: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta Eliseu em Samaria. Ele o curaria da lepra. Irmãos, deixa eu explicar o contexto aqui. Nesse momento aqui, a nação de Israel tinha sido escravizada pelos sírios. E aí o que acontece? Dentro da casa de Naamã tinha uma escrava lá, uma escrava israelita. E essa menina então falou com a esposa de Naamã: olha, quem dera, como seria bom se o meu patrão fosse ver o profeta Eliseu. Ele o curaria da lepra. Irmãos, olha que menina ousada, que menina cheia de fé, de ousadia. Por quê? Ela estava longe do seu país, ela foi levada cativa como escrava e mesmo assim ela testemunhou o nosso Deus, o poder do nosso Deus. A Bíblia não fala o nome dessa moça, era uma serva do Senhor. Como é bom, né, irmãos? A gente vê pessoas que muitas vezes não querem estar nos holofotes, elas não querem estar em evidência, elas querem simplesmente fazer a obra de Deus. É por isso que eu creio que os maiores santos, eles não estão nas plataformas. Os maiores santos não estão em evidência, eles estão no anonimato. É claro, Deus pode usar uma pessoa que está agora em destaque. Mas, irmãos, Deus não está importando para nada disso. E, aliás, se Deus coloca uma pessoa em destaque, é porque Ele quer usar ela mais ainda. Amém? E essa menina falou: olha, quem dera se ele conhecesse, ele fosse visitar o profeta Eliseu. Sabe o que aconteceu? Aquele homem que tinha aquela doença que tanto deixava ele triste, fez com que ele tomasse uma atitude. Então ele foi em busca desse tal profeta Eliseu. Irmãos, ele não tinha outra escolha a não ser procurar o homem de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes a gente ora por alguém que às vezes é arrogante, como Naamã, é um homem soberbo, uma pessoa que se acha muito importante, afinal de contas, ela diante da sociedade, ela é muito reconhecida. Irmãos, para esse tipo de pessoa, nós precisamos orar, pedindo que Deus quebrante o coração delas, que Deus tire toda a cegueira espiritual e que Deus tire esse orgulho, essa soberba. E muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai passar por alguma dificuldade que vai ser a peça-chave para que ela queira uma transformação. E graças a Deus, esse homem, ele foi obediente ao conselho daquela menina. E eu quero ler para você o que aconteceu depois que aquela menina convidou ele para ir lá conhecer o profeta Eliseu. Olha só o que está escrito no versículo 8. 2 Reis, capítulo 3, o versículo 8 ao 12. Presta muita atenção. Naamã então foi com seus cavalos e carruagens, e ele parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu não saiu para fora, ele simplesmente mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará curado totalmente da lepra. Naamã ficou indignado com aquilo, e ele disse: eu imaginei que esse profeta sairia para me receber. Eu esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, o seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que qualquer rio em Israel? Será que eu não poderia me lavar em um desses e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos o profeta Eliseu, ele enviou um mensageiro para falar com Naamã. Olha, você deve se lavar 7 vezes no rio Jordão. Você tem que mergulhar 7 vezes. Irmãos, naquela hora, Naamã poderia ter sido humilde. Ele poderia ter pensado: o quê? Esse cara é homem de Deus, esse homem é profeta. Então eu vou fazer tudo o que ele me mandar. Só que em vez disso, irmãos, ele relutou. E ele falou que eu não vou mergulhar nesse rio sujo. Qualquer outro rio em Damasco, qualquer outro lugar, é mais limpo do que qualquer outro rio em Israel.
Irmãos, eu já batizei pessoas no Rio Jordão. É um rio lamacento, é um rio de águas marrom, sabe? É um marrom escuro. Não é uma água clarinha. Mas, irmãos, Deus queria usar esse rio para curar a vida desse homem. E naquela hora ele foi embora e ele disse: eu não vou, de jeito nenhum. Só que, irmãos, olha o que os funcionários de Naamã disseram para ele. Continuando aqui, ó. Mas os seus oficiais tentaram convencer Naamã, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por isso o senhor deve obedecer à instrução dele, porque ele disse apenas: vá, lave-se no rio Jordão e seja curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Então a sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi totalmente curado. Amém? Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para você, nunca se esqueça disso aqui, ó. Deus não pede a sua opinião, Deus pede a sua obediência. Amém? Deus não está pedindo a sua opinião. Deus é Deus, irmãos. Os caminhos dele, os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos. Então simplesmente obedeça. Não seja teimoso como Naamã, não seja soberbo como ele, porque ele poderia ter perdido a sua cura. Ele estava indo embora, irmãos. Graças a Deus ele tinha pessoas à sua volta que queriam o bem daquele homem. Irmãos, a gente tem que agradecer muito pessoas que deram um toque na nossa vida, que puxaram a nossa orelha. Eu sou muito grato aos meus amigos, os meus pais, pessoas que me instruíram, porque eu não sou o dono da verdade. Eu tenho minhas falhas, muitas vezes eu não enxergo um caminho à minha frente. Mas então Deus usa minha esposa, Deus usa os meus filhos, Deus usa pessoas para abrir os meus olhos. Olha, talvez Deus já está usando alguém na sua vida. Você precisa parar de ser teimoso, de querer ficar dando a sua opinião para Deus, sabe? Lembra do que eu falei lá no começo? Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que diz assim, ó, não confie no seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Deus vai endireitar os seus caminhos. Olha, tem que ser uma parceria, irmãos. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Não queira somente ficar orando e achando que Deus tem que fazer do seu jeito. Não é assim. Às vezes a resposta não está vindo porque você está travado. Você só ora desse jeito. Tem que ser assim. Você coloca data para Deus. Você fala: Deus, ó, eu tenho até dia tal, até tal horário. Tem que ser assim, Deus. Irmãos, Deus não vai se prender à nossa religiosidade. Ele não vai entrar dentro de uma caixinha, irmão. Deus é Deus. Deixa Ele fazer do jeito dele. Simplesmente confie no Senhor. Amém? E então ele obedeceu à instrução do profeta Eliseu. E ele mergulhou. E quando ele mergulhou a 7ª vez, e talvez ele pensasse assim, mas para que 7? Não pode ser 1, 2, 3? Irmãos, se Deus deu uma instrução, vamos fazer. Amém? Se Deus está falando, olha, faz isso, 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 vai lá, obedece e você vai ver o que Ele vai fazer. Olha, muitas vezes, irmãos, vai parecer ilógico, muitas vezes vai contra a sua razão. E eu ouso dizer que tudo aquilo que você faz que não vai contra a sua razão, então não é uma atitude de fé. Você precisa muitas vezes ir contra aquilo que você aprendeu desde a infância. Tem muitas pessoas, irmãos, que não abrem mão da religião por causa de tradição. Ah, porque eu nasci nessa religião, eu aprendi com os meus pais, meus parentes. Irmãos, o próprio Jesus disse na época para os religiosos, ele disse, vocês estão trocando a obediência a Deus por causa da tradição. Tome cuidado, muitas vezes você aprendeu de um jeito, não quer dizer que aquilo é a verdade. Ouça a palavra de Deus, busque a palavra de Deus sem interferência de nada, tá certo? E aí você vai descobrir a verdade e a verdade vai te libertar. Glória a Deus. Então eu contei aqui o primeiro exemplo. Naamã, ele resistiu, mas ele foi lá e obedeceu e o milagre chegou. Eu vou contar um outro exemplo aqui, um contraste muito grande, que foi na vida de Gideão. Deus falou para Gideão, Gideão, você vai derrotar os midianitas, eu vou te dar vitória, só que tem um porém, o seu exército está muito grande. No seu exército tem 32.000 pessoas, ou seja, é muita gente. E aí, se você lutar com esse tanto de gente, vocês não vão me glorificar. Deus falando com ele. Vocês vão se vangloriar, vocês vão começar a achar que foi a sua própria força que trouxe a vitória. Irmãos, olha que coisa ilógica também, né? Muitas vezes a gente pensa, para eu lutar e vencer o inimigo, eu tenho que ter todos os armamentos, todo o exército. Mas, irmãos, na visão de Deus é diferente. Deus prefere menos pessoas.
Deus prefere um grupinho pequeno, talvez uma pessoa só. Para quê? Para que a glória seja totalmente de Deus. Tem muitas pessoas que têm 1000 habilidades, elas têm muita condição financeira e Deus não usa elas. Deus não faz nada na vida delas. Por quê? Porque elas não querem glorificar a Deus. Então, como eu disse para você, lá em Juízes capítulo 7, conta essa história de Gideão. E aí Deus deu uma instrução para Gideão. Deus falou, olha, chame o seu exército de 32.000 pessoas e pergunte quem está com medo. Quem está apavorado, com medo de enfrentar a batalha, pode ir embora para casa. Fica lá com a sua esposa, com seus filhos, pode ir embora. Sabe o que aconteceu? De 32.000 pessoas, 22.000 soldados foram embora. Irmãos, do que adianta a quantidade? Deus queria qualidade e sempre foi assim. Então, 22.000 pessoas foram embora, sobraram apenas 10.000. E aí talvez Josué pensasse, agora chegou a hora, vamos lá enfrentar os midianitas. E aí sabe o que Deus falou para ele? Gideão, eu não quero 10.000, eu quero que você reduza esse exército aí, porque senão vocês vão achar que foi a força de vocês que trouxe a vitória. E aí então Deus deu uma instrução muito interessante para Gideão. Ele falou o seguinte, ó, você vai mandar esse povo lá na beira do riacho, e aí você vai observar e você vai separar essas pessoas pela maneira como eles bebem água. A maneira como o soldado bebe água você vai separar. De um lado você vai separar pessoas que chegam lá na beirada do riacho e eles abrem a mão assim, ó, e começam a beber na mão, né? E começa a colocar a língua aqui, ó, bebendo como se fosse um cachorrinho, bebendo a água. Essa foi a instrução que Deus deu, irmãos. E aí ele falou, olha, Gideão, fique atento também àqueles que se ajoelham diante do riacho e começa a beber que nem um gatinho, que nem um cachorrinho, e aí você vai separar essa pessoa também. Aqueles que simplesmente pegam a água, colocam na mão e começam a lamber, daqueles que se ajoelham e começam a beber diretamente no riacho. E aí, irmãos, olha que coisa interessante, né? Gideão obedeceu. Ele parecia talvez pensar assim, nossa, mas que instrução maluca, que coisa doida que Deus deu. Mas ele foi lá e obedeceu. Sabe o que aconteceu? Aqueles que bebiam ajoelhados e chegavam e colocavam a boca direto na água, Deus falou, esses não vão participar do exército. Por quê? Porque eles estão desatentos. Quando uma pessoa se ajoelha e ela começa a beber direto da água, ela fica desatenta e o inimigo pode vir por trás. E Deus falou, não quero nenhum desses. Sabe o que aconteceu, irmãos? Vocês não vão acreditar. De 10.000 soldados, caiu apenas para 300. Somente 300 chegaram, colocaram a mão na água e ficaram olhando para o lado, foram lá e beberam. Ou seja, estavam atentos. E Deus, irmãos, Ele precisa de pessoas que vigiem. Nós estamos chegando numa época em que aqueles que não vigiarem vão cair, vão perder a batalha. E Deus quer poupar a vida de vocês, a minha vida. Por isso, Ele está pedindo, vigie, ore bastante, tá certo? E aí, irmãos, ele foi com 300 homens apenas e a vitória foi tremenda. Deus deu a vitória para Gideão e para todo o seu exército. Por quê? Porque eram 300 homens valentes, corajosos, guerreiros. Amém? Então, a mensagem que eu tenho para você hoje é essa. Deus não está pedindo a sua opinião, Ele está pedindo a sua obediência. Não queira falar para Deus o que Ele tem que fazer. Simplesmente obedeça. Por mais que você não entenda, por mais que pareça ilógico, Deus vai garantir a vitória na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários, Deus, eu quero te obedecer. Isso vai encorajar outras pessoas. E agora nós vamos orar. Eu peço para você, no final da oração, que você compartilhe esta mensagem tão profunda, tão importante, principalmente para os seus familiares, pessoas próximas de você. Eu creio que é tempo de nós nos unirmos como família para orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu já estou aqui com o óleo da unção. Eu quero derramar esse óleo, ainda que pela fé, na sua vida. Eu creio que o Senhor vai te garantir a vitória em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por esta palavra abençoada. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de aprender mais da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, é lâmpada para os nossos pés. Como é bom, Senhor, aprendermos com os erros dos outros para não cairmos nos mesmos erros. Senhor, nós queremos Te obedecer, nós queremos ser fiéis até o fim. Queremos, meu Pai, estar dispostos a fazer a Tua vontade, não a nossa.
Oh, meu Deus, não queremos viver de acordo com a nossa própria inteligência, com a nossa força. Nós queremos Te glorificar, meu Pai, seja no pouco, seja no muito. O Teu nome tem que ser glorificado na nossa casa. Santifica o Teu nome, Senhor, através de nós, através do nosso testemunho, na nossa casa, no trabalho, na escola, onde nós estivermos, meu Pai. Nós queremos Te glorificar e reconhecer que tudo vem das Tuas mãos. Nós não temos força suficiente, não temos capacidade para vencer o inimigo, mas o Senhor é fiel e tem nos dado a vitória. Pai, não nos deixe romper com essa corrente de fé e de oração. Nós queremos estar todo dia aprendendo mais de Ti, Senhor. Queremos crescer espiritualmente. Oh, meu Deus, queremos viver milagres, Pai. Muitas vezes a nossa mente nos atrapalha, a nossa razão. Muitas vezes nós pensamos, não pode ser, Deus não faria isso ou aquilo, Deus não poderia dar uma instrução como essa. Mas, Senhor, hoje nós aprendemos que muitas vezes os Teus caminhos são muito mais elevados que os nossos. Enquanto nós estamos pensando algo, o Senhor já pensou lá na frente. Por isso, Senhor, nós queremos Te obedecer, Pai. A nossa vida muitas vezes está confusa, está cheia de pendências, tanta coisa ainda desarrumada, mas nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Assim como Naamã acabou obedecendo e foi curado e a sua pele ficou como de uma criança. Eu creio, meu Pai, que a nossa vida será limpa, será transformada, será transparente, será algo que as pessoas vão olhar e vão dizer: foi a mão de Deus que operou, não tem explicação. Pai, muitas vezes nós estamos sofrendo no meio do deserto e as pessoas realmente não entendem como nós conseguimos suportar tanta batalha, tanta dificuldade. Mas nós estamos aqui, meu Pai, para reafirmar a nossa fé. É o Senhor quem tem nos sustentado de pé. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos dê o pão de cada dia e que o Senhor complete a boa obra que começou na vida dos Teus filhos. Pai, abençoa o lar, abençoa a família, o trabalho, tudo que envolver a vida dessa pessoa hoje, meu Pai. Traga renovo espiritual, traga uma alegria e uma paz que excede todo o entendimento. Oh, meu Deus, eu creio que o que o Senhor tem para nós é sobrenatural. Nós ainda não conhecemos, as pessoas não sabem o que é, mas o Senhor tem preparado para nós. E eu creio que toda sorte de bênçãos virá sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Eu estendo as minhas mãos e eu te peço, cura, Senhor, liberta, restaura as feridas emocionais, feridas da alma. Ó Jesus, traga a cura completa através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz há 2000 anos atrás. Eu tomo posse do perdão, da graça e da misericórdia. E eu te peço, Jesus, seja o Senhor e Salvador da vida de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor está acima da religião. O Senhor é o Filho do Deus vivo que morreu e ressuscitou e hoje intercede por nós. É em Teu nome, Jesus, que eu já te agradeço por tudo. Amém.